Olá, alunos da Paulo Freire, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, eu sou o professor Aurélio e essa daqui é mais uma aula de matemática, tá? Hoje nós falaremos sobre figuras geométricas. Lembrando, né? Estou acompanhando o livro Juntos pelo Saber, esse aqui é o capítulo 3 do caderno 1. Acredito que vocês ainda não estejam com ele em mãos, mas a gente vai trabalhar com esse caderno dessa forma online e as atividades eu vou fornecer lá no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Então, logo aqui no capítulo 3, né, falando um pouquinho sobre figuras geométricas, a gente vai estar com os alunos, né, que estão acompanhando a gente há algum tempo, com a bandeira do Brasil, né, que é formada por figuras geométricas planas, né? Se a gente for destacar, tem um retângulo, um losango, um círculo e a faixa, né? Que a gente pode estudar de uma forma separada. A gente vai falar um pouquinho mais dessas figuras mais para frente e a gente vai dar uma contextualizada, né? Por enquanto. Então, de uma forma geral, gente, a gente pode encontrar várias figuras geométricas no nosso dia a dia. Tá? Aqui estão alguns exemplos, né, dessas figuras. Então, por exemplo, uma bola pode representar uma esfera, né? Uma pizza, um círculo, um relógio pode ter, por exemplo, o formato de um quadrado, né? Aqui a gente tem um dado, né, que está representando um cubo, tá? Uma pirâmide, né? Tem também triângulos em alguns, até sinalização, né, de trânsito, de carro. Tem o triângulo para fazer essa representação em algumas placas. Tem uma caixa de presente, né, que pode ter vários formatos, tá? Então pode ter o formato de paralelepípedo, pode ter o formato de cubo também. Já vi algumas que tem a forma de pirâmide, então dá pra ver várias formas, tá? Com esse tipo de objeto aqui. E tem até as notas, né, as cédulas. Então a cédula ela seria uma figura plana, né? Uma figura geométrica plana, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre o significado, né, de figuras planas e não planas, tá bom? Então a gente aqui tem algumas figuras a princípio, né, tridimensionais, certo? E a gente vai agora fazer essa diferenciação. O que é bidimensional e o que é tridimensional? Então, quando a gente fala bidimensional, a gente está falando que essa figura está dentro de dois eixos. Então, deixa eu colocar aqui um eixo, né? Aqui a gente vai ter um eixo Y e aqui a gente vai ter um eixo X. Então, se a figura for bidimensional, eu consigo representar ela aqui, só utilizando esses dois eixos, tá? E se ela for tridimensional, ou seja, 3 dimensões, né? Essa figura vai precisar de um eixo extra para poder ser representada em sua forma completa. E esse eixo a gente poderia, por exemplo, chamar de Z, tá? Por exemplo, né? São figuras, são letrinhas só para representar essas retas, tá? Então, nessas figuras aqui, a gente tem figuras que elas precisariam desses 3 eixos para serem representadas, tá? Porque são figuras que possuem volume, certo? Então, aqui a gente tem um cilindro, né, um paralelepípedo, uma esfera, uma pirâmide de várias faces. Então, esses objetos eles possuem volume, ou seja, se a gente for parar para pensar, a esfera, por exemplo, a gente comentou sobre uma bola de futebol, né? Ela tem o interior e o exterior dela, tá bom? Então, quando a gente está com uma bola de futebol que está preenchida por ar, a gente sabe que lá dentro dela o ar está ocupando o espaço, ou seja, tem um volume de ar ali dentro. E esse mesmo exemplo aqui serve para todas essas outras figuras que são tridimensionais, tá bom? 3 dimensões. E falando um pouquinho mais sobre isso, né? A gente tem aqui, por exemplo, algumas figuras que são tridimensionais aqui em cima, né? Figura A, figura B e figura C, tá bom? Com lados diferentes sendo apontados, né? Aqui a gente tem um cone, uma pirâmide e um cilindro, tá bom? Mostrando diferentes faces, né, de uma figura tridimensional. E aqui a gente tem as vistas, né, ou seja, ângulos de visão sobre essa mesma figura. Aqui a gente tem a vista, por exemplo, dessa figura A, né, e a vista da figura 2 e da figura 3, a gente não tem como afirmar
se ela vai ser do cone ou do cilindro, porque a base dessas duas figuras aqui, elas são circulares, né? Então não teria como a gente saber de qual base estaria pertencendo aqui, ó, a vista 2 e a vista 3. Se seria da A ou da C. Nesse caso aqui, tanto faz, tá? Tanto faz. Então aí a gente já consegue identificar uma característica bem interessante em algumas figuras geométricas tridimensionais, tá? E nesse caso aqui, né, das vistas, né, diferentes ângulos, essa vista 1 é uma figura bidimensional, né? Então, as figuras tridimensionais são formadas de partes bidimensionais, tá bom? Então, por exemplo, a figura B, a base dela é formada por um quadrado, né? Por um quadrado. E esse quadrado ele é bidimensional, tá bom? E aqui a gente tem um cone e um cilindro que são formados em sua base, né, por círculos, certo? E a gente não vai ter como, infelizmente, diferenciar, né, esses dois aqui. Se a gente for levar em conta a setinha 1 aqui apontando para o topo, né, desse cone, e a gente considerar esse aqui o topo do cone, né, a gente consegue identificar. Então, se a gente levar isso em consideração, a vista 3 seria sobre a figura A e a vista 2 sobre a figura C, tá? Se a gente levar isso em consideração, né? Então, uma outra forma de classificar, mais especificamente as figuras tridimensionais, né? Geralmente a gente faz dessa forma, se elas rolam ou não rolam. Como assim, né? Se a gente colocar elas em um plano inclinado, ou seja, que a gente tem uma tabuazinha para poder representar isso, será que elas começam a girar, né, até cair, ou elas vão se arrastando, né, até lá, até o final? Então, nesse sentido aqui, gente, algumas figuras tridimensionais com faces arredondadas, como por exemplo a esfera, o cilindro e o cone, vão ter mais probabilidade de girar, né, de rolar aqui nessa estrutura inclinada, tá? Enquanto figuras aqui como o cubo e como a pirâmide não vão ter essa tendência, né? Ou eles vão a princípio se arrastar um pouco e parar, ou então vão começar a meio que capotar, né? Então não vai ser uma coisa muito coesa, não vai ser uma coisa muito frequente, com uma frequência bonitinha, como vai ser com esses outros três aqui. Só depende também da força que você colocar, né? Então, podem surgir aí mais na frente, né, perguntas para a gente relacionadas a isso aqui, né? Quais são as figuras tridimensionais que possuem maior tendência, né, a rolar em um plano inclinado? Nesse caso aqui a gente já sabe, né, que a esfera sim, o cilindro sim e o cone sim, né? Então, figuras tridimensionais que têm a face mais arredondada, tá? E aí a gente chega nos poliedros de Platão, certo? Os poliedros de Platão, eles possuem uma característica bem interessante que a gente vai verificar mais na frente, que vai ser o Euler, né? Que vai ser um padrãozinho que a gente vai encontrar de acordo com a quantidade de faces, de arestas e de vértices dessa figura, tá bom? Então, por exemplo, aqui nesse cubo, a gente tem quantas faces, né? Claro que a gente tem essa que está representada lá atrás, a gente tem essa mais na frente aqui, a gente tem essa que a gente está através dela, a gente tem essa e a gente tem aqui embaixo, né? Ou seja, 6 faces, né? Tá bom? E quantas arestas, tá? Então a gente tem uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, tá? Então, a gente tem aqui 12 arestas nesse cubo, tá? E vértices, né? Vértices são esses pontinhos aqui de encontro, né? Das linhas dessa figura, que a gente também pode interpretar como bidimensional, se a gente olhar só uma parte dela, né? Que seriam quadrados, claro. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente contou 8 vértices, tá bom? Então, vejam aí, né?
Primeira coisa que a gente tem que se apegar e relembrar, né, o que são faces, o que são arestas e o que são vértices. E aqui está destacado, né? Faces é aquilo que a gente vê, né, de frente, certo? Aresta são esses encontros aqui dessas duas figuras bidimensionais e os vértices são esses cantinhos aqui, tá? Falando um pouquinho agora sobre os poliedros de Platão, tá? A gente vai aqui identificar, né, as características novamente do hexaedro, tá? E vamos verificar através dessa relação de Euler se o resultado de fato vai dar 2, ou seja, provar que ele vai ser um polígono regular, tá bom? Então vejamos aqui, né? A gente, como viu no slide passado, a gente verificou que esse hexaedro, claro, de acordo com o nome, né, hexa de 6, são 6 faces, ele tem 8 vértices e 12 arestas, tá? Então a gente poderia verificar essa mesma configuração aqui, né, nessa figura aqui que é o hexaedro, tá? Então são uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces, né, como a de um dado. A gente tem 8 vértices, que são os cantinhos, como a gente já viu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E 12 arestas, que são essas linhas que vinculam essas figuras bidimensionais que formam esse polígono, tá? Então, para descobrir se essa relação de Euler vai ser verdadeira, né, a gente vai fazer o cálculozinho aqui de acordo com o número de faces, de vértices e de arestas, tá bom? Então, aqui a gente tem um número de 6 faces, né? Então aqui a gente tem o Fzinho, a gente vai substituir esse F pelo número 6, tá bom? Que é o número de faces. Mais o número de vértices, né? Que a gente tem aqui que é 8, então a gente substitui o V por 8, né? E a gente ainda tem menos o número de arestas, que são 12 arestas, né? Tá? Então, se a gente soma 6 mais 8, a gente vai obter o número 14, né? E 14 menos 12 é igual a 2. Então, dessa forma, a gente conseguiu aqui verificar que esse hexaedro, ou esse cubo, ele é de fato um poliedro de Platão, tá bom? E, claro, gente, que isso se repete em vários outros poliedros, tá? Aqui tem alguns deles, né? E que todos eles são considerados regulares, justamente pelo cálculozinho que a gente acabou de fazer, tá bom? Aqui a gente tem alguns outros exemplos, né? Por exemplo, o tetraedro, o octaedro, o hexaedro ou o cubo, que tem um nomezinho especial, né? Como a gente acabou de ver. Tem o dodecaedro e tem o icosaedro. Lembrando que, né, cada nome dessas figuras, desses polígonos aqui, tem esses nomes específicos, né, pela quantidade de faces. Então, tetra, assim como o número de títulos, né, ele significa que são 4, né? Então são 4 o que? Tetraedro, são 4 faces, 4 lados, tá? Octa são 8, 8 faces. E o hexa, né, seria o 6 aqui, o cubo, né? Seriam os 6 lados. Então aqui a gente tem a, essa a, essa representação aqui mais objetiva de quantas faces, de quantas vértices e de quantas arestas tem em cada um desses polígonos, né, desses poliedros regulares. Nesse caso aqui, ó, a gente tem 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. Então, para a gente ver lá, né, se dá certo, bastaria a gente colocar aqui, né, o número de faces, ou seja, F é 12 mais 20 menos 30. E quanto é que dá isso aqui? Bom, 12 mais 20 dá 32, né? E 32 menos 30 sobra 2, né? O meu resultado é 2. Então, a gente já sabe aqui, confirmando, né, que o dodecaedro, ele é um poliedro de Platão, né? Por essa regularidade, tá bom? Então,
Aqui a gente também tem um tetraedro, né? Ou seja, 4 faces. Então a gente vai somar as faces e as vértices e subtrair as arestas. Então 4 mais 4 menos 6, eu vou obter 4 mais 4, 8, menos 6 dá 2, né? Então tenho aí a confirmação novamente. Então todos esses aqui são, né? Então, caso eu pergunte a vocês, né, em algum momento, a gente tem que fazer primeiro essa caracterização, né, de acordo com o objeto que a gente está trabalhando, e depois fazer esse cálculozinho dessa relação de Euler para verificar se isso é verdade ou não, se existe essa regularidade, tá, desse poliedro. Então, colocando em prática aqui, né? Primeira coisa que eu perguntaria a vocês, né? Nesse ambiente aqui, a gente tem figuras geométricas que são bidimensionais, tridimensionais ou as duas coisas. Bem, se a gente for observar direitinho, aqui a gente tem um quadrado, né? E aqui a gente tem um cubo. Ora, o cubo ele é formado de vários quadrados, né? Só que o cubo tem um formato tridimensional e o quadrado apenas ele tem um formato bidimensional, certo? Então só por isso eu já diria aqui a vocês que nessa figura nós temos figuras bidimensionais e tridimensionais, tá bom? Ou seja, nós temos figuras sólidas e figuras planas, né? Sólidas que tem volume, né, tridimensionais, e planas que são apenas bidimensionais, tudo bem? Então, uma outra característica que eu poderia perguntar a vocês seria se nós temos figuras aqui que têm faces arredondadas, ou seja, que têm a tendência a rolar, e se existem figuras que não têm faces arredondadas, né, que têm a tendência de não rolar em um plano inclinado. Bem, aqui de cara a gente vê uma esfera, né, que pode ser representada por uma bola, e claro que uma bola, se a gente colocar ela num plano inclinado, ela vai rolar, né? A tendência vai ser essa. E a gente também tem aqui, por exemplo, uma pirâmide, né? E a pirâmide, se a gente colocar ela num plano inclinado, ela não tem a tendência de rolar. Ela pode, dependendo da inclinação do plano, dependendo de muita coisa, tá? Ela pode se arrastar ou gerar um movimento que não é linear, né? Que não é um movimento tão simples quanto rolar. Tudo bem? Bem, gente, essa daqui é a nossa aula por hoje, tá? Eu vou postar uma atividade lá no grupo sobre esse assunto, então acompanhem aí as próximas aulas, tá? Qualquer dúvida, conversem comigo no WhatsApp e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente.